Eu comecei a projetar como estagiário em 1972. Naquela época, nem maquininha de calcular nós tínhamos. Em 1975, chegou a primeira máquina de calcular com 4 operações de raiz quadrada. Em 1977, chegou o primeiro computador que calculava exponencial e aí nós abandonamos a regra de cálculo. Era um HP, Texas Instruments, você tinha várias máquinas que elas calculavam, faziam as contas que a gente fazia na regra de cálculo. Regra de cálculo é tudo aproximado, em 3 números, você é sujeito a erro. E os computadores, com o advento dos computadores, com a vinda dos computadores, os primeiros microcomputadores, começaram a vir os programas de software de estrutura. Então, considerar o calculista antigo, que era um cara que tinha que ter uma formação matemática muito preciosa, muito boa, porque ele tinha que calcular tudo na mão, equações, resolver equações, cálculo diferencial integral. Nossa, era um trabalho terrível. E você então tinha uma limitação, que você ou não conseguiria fazer o cálculo de uma ponte, sabia como era a teoria, mas não sabia como fazer. Você não tinha meios de fazer aquilo. Com o advento do computador, hoje, nós temos computadores que calculam o que você imaginar. Então, se você perguntar o que você pode fazer em ponte, eu acho que pode fazer tudo. Não existe ponte que não seja calculável. Só que você tem que ter equipe. Engenharia não se faz sozinho. Então você tem que ter um time que calcula, um time que desenha, um time que concebe a obra, que trabalha na concepção, que faz o advogado do diabo para o engenheiro. Você quer fazer uma coisa, o cara fala assim, não, por que você vai fazer desse jeito? Não pode fazer desse outro jeito? Então você tem que questionar para procurar a melhor solução, que seja uma melhor solução técnica, que a gente chama a solução técnica mais avançada, é o que está no estado da arte. O estado da arte é o que tem de mais moderno. Hoje em pontes é a obra estaiada. Antigamente era ponte pêncil, coisa do gênero, né? Ponte protendida, balanço excessivo, chegou uma época que era a obra mais importante. Hoje o mais importante na ponte mais moderna, é a obra estaiada, e se for curva, mais complexa ainda. Mas um computador faz o cálculo, você consegue com um computador calcular uma ponte. Só que tem que ter time, não se faz engenharia sozinho, nem no projeto, muito menos na construção. E tem que ter as duas coisas aliadas. Você não pode fazer uma obra que do ponto de vista de cálculo ela é factível, você consegue calcular, mas que ela é inexequível do ponto de vista da execução. Porque a execução tem limitações, limitação de peso, limitação de rio, correnteza, etc. Então, quando se faz um projeto de pontes, tem que se pensar primeiro na viabilidade construtiva da obra. Depois você faz a concepção dentro do que tem de mais moderno, aproveitando a grande oportunidade que temos são os computadores que nós temos e os softwares, que o computador é o hardware. Nós temos o software, que são os programas de cálculo que outros gênios da matemática desenvolveram, com os quais nós utilizamos e não precisamos ser gênios matemáticos para calcular uma ponte. Temos que ter bons programas e boas ideias. E aí é que está o desafio nosso. Fazer uma coisa que seja no estado da arte, que é o mais moderno, que seja mais barato e que tenha durabilidade. E tudo isso é o que a gente chama de obra de arte especial, que é a ponte. O que é uma obra de arte especial? Por que é uma obra de arte especial? Um quadro é uma obra de arte, mas não leva você a lugar nenhum, não tem uma função social. A ponte, ela tem uma função social, então por isso que ela é especial, ela é uma obra de arte. Principalmente se ela estiver no estado da arte, se for uma obra bonita e que contemple a tecnologia mais moderna em vigor naquele momento. Então, o nosso desejo é que as obras permaneçam. Nós, projetistas, inclusive meus colegas, vamos morrer e a obra vai ficar. Então, o nosso legado para a sociedade é um trabalho bem feito de uma obra que seja admirada, que as pessoas gostem e usem para o bem da sociedade. Assim é a finalidade. Eu, por exemplo, estudei de graça, a vida inteira nunca paguei nada na escola pública, devo à sociedade o retorno desse investimento que fizeram em mim. Eu procuro dar o melhor de mim para fazer isso, e procuro ter meus seguidores, que são os meus parceiros, meus calculistas aqui, que são excelentes, né? Eu admiro todos eles, meu time não é... Sem time na engenharia não se faz nada. Eu admiro todos eles
gosto deles como pessoa, como técnico, e temos que dar nossa vida para isso. Nossa vida, o sentido da nossa vida é fazer as melhores pontes possíveis, viadutos que seja, gastando o mínimo, tendo uma durabilidade muito além de 100 anos, como tem a ponte Alexandre III lá no Rio Sena, que tem mais de 200 anos, tem pontes que tem 1000 anos, né? Ponte Neuf, lá em Paris. Então, para citar algumas, mas tem pontes romanas que estão ainda funcionando. Então as pontes duram 1000 anos às vezes. A ponte, é claro que tem que ter a parte da conservação, né? Uma vez que a gente fez a ponte e o cara executou direito, para ela sobreviver depende da conservação. As pontes caem, em geral, 40% é erro de projeto, 40% é erro de construção e 20% é a conservação. Como as pontes no Brasil estão ficando velhas, hoje, que está derrubando muita ponte, são os 20% da conservação. Porque não tem sentido você procurar um calculista que calculou uma ponte que tem 50 anos de vida e chegar a passar para ele a responsabilidade sobre a calculou errado. Pô, mas 50 anos atrás, já, a parte dele, do CREA, a responsabilidade é 5 anos. O Código de Defesa do Consumidor fala em 20 anos. Quando tem 50 anos, você vai procurar o cara está morto já. Ele não, e outra coisa, quando um calculista ou um engenheiro erra, se morre alguém, ele tem que levar em conta que é um homicídio culposo. Ele teve culpa, mas não houve dolo, não houve intenção de fazer uma coisa errada de propósito para cair. Não se faz isso, o cara faz pensando no que ele está fazendo direito. Ninguém quer uma ponte para cair. Ponte para cair é um absurdo, é um louco. Nós queremos fazer a ponte o melhor possível. Esse é o nosso desiderato, nosso objetivo primordial. Fazer obras